Bom dia, pessoal, tudo bem? Estamos aqui na nossa aula semestre 2021.1, tá? Onde vamos tratar da disciplina de gestão da inovação, tá certo? Então hoje teremos a nossa primeira aula, tá? Em termos, vamos dizer assim, bem resumidamente, como é que vai ser a disciplina? A gente vai ter uma primeira unidade, onde a gente vai abordar os conceitos iniciais sobre inovação, que eu considero importantes que vocês saibam, né? Tá? Para ter um entendimento bem do que é inovação. Na segunda unidade vamos trabalhar a questão de algumas ferramentas, certo? Para que vocês possam desenvolver um projeto de inovação, certo? Ou a intenção é essa, pelo menos simular um projeto de inovação na terceira unidade, tá bom? Lembro a todos que essa disciplina eu estou fazendo essa mudança a partir desse semestre, tá sendo bem trabalhoso, mas eu acredito que vai ser bem importante e vai valer a pena essa mudança, tá? Então vai ser muito importante essa parceria nesse momento, tá? Que a gente vai ter agora, tá certo? Então vamos dar continuidade, tá, na nossa aula. Aqui eu coloquei essa frase do Richard Branson, que é o fundador da Virgin Group. Começou como um negócio bem pequeno e hoje em dia é uma das grandes, vamos dizer, empresas na área de não só de mídia, mas de outras áreas, aviação, tá? Que eu achei bem interessante, tá? Que seria essa seguinte frase: se alguém te oferece uma oportunidade incrível, mas você não tem certeza se consegue fazer, diga sim e depois aprenda a fazer. Quando eu coloco essa frase, pessoal, não é no sentido de você tentar fazer as coisas sem saber, não. É você ficar de olho nas oportunidades e se preparando para elas, tá? Se aparecer, você tem a bagagem conceitual e você tem certeza que vai correr atrás para fazer o negócio, então você aproveita essa oportunidade. Que principalmente na inovação, na área de inovação, de empresas inovadoras, é muito importante você ficar de olho nas oportunidades, estar preparado e saber abraçar e depois correr atrás, tá? Vocês vão notar que quem tem negócios empreendedores vive sempre atrás das coisas, correndo, tentando aprender, certo? É o preço que se paga, né? Então achei bem interessante essa frase. Vocês vão ver que toda aula eu vou colocar uma frase de efeito para que ajude vocês a entrar nesse mundo da inovação, certo? Ou então pelo menos criar uma consciência inovadora, uma cultura inovadora também para você como profissional, tá? Então aqui é a nossa agenda. Como eu falei a vocês, essa primeira unidade vai ser conceitual para que vocês entendam todos os conceitos, tá? Como é que funciona. Não se preocupem que eu vou, além dos slides, além do vídeo, vai ter os slides e no final vou deixar todas as referências, se porventura vocês se interessarem por algum desses assuntos aí, tá bom? Então na agenda de hoje a gente vai ter primeiro, tá? Vai ter alguns conceitos, a definição do que é inovação, a diferença entre inovação e invenção, certo? Vamos falar sobre os tipos de inovação, né? Assim, vamos abordar alguns autores, algumas entidades que definem os tipos de inovação, certo? Vou lembrar que são muitos e não dá para abordar todos aqui, não. E no terceiro ponto da nossa agenda vamos falar sobre o processo de inovação dentro da empresa, tá? Em algum momento também vou falar das dificuldades de inovar, que também não é só esse oba-oba não, vou inovar e pronto. Não, tem dificuldades também, é importante expor isso para vocês, tá certo? Então, é isso daí que a gente vai ver, tá? Na nossa aulinha de hoje. Então vamos lá. Primeiramente, falar sobre os conceitos, sobre inovação, né? Então, o primeiro conceito que eu considero bem importante, e é bom que vocês apreendam esse conceito bem, é a diferença entre invenção e inovação, certo? Então, primeiramente, vamos falar sobre a questão da invenção,
tá bom? Eu vou pegar aqui uma canetinha para ajudar. Então, quando a gente fala de invenção, se refere à criação, certo? Olha aqui, a criação de um processo, certo? De uma técnica ou produto inédito, ou seja, não existe esse processo, técnica ou produto. Também outra coisa que é importante que vocês saibam, é que sempre me perguntam, Gilson, mas se outra empresa usa isso daí, olha, se você está implantando isso dentro da sua empresa, então para a sua empresa, aqui dali é uma invenção, você está inventando algo, certo? Então, não é o fato de alguém já utilizar um processo, uma técnica ou produto inédito, deixa de ser também uma invenção dentro da sua empresa, certo? O que você tem que entender é que você pode pegar uma situação X e está utilizando ela numa situação Y. Então, não deixa de ser inovação. Vocês vão ver que é muito abstrato esse conceito de invenção e inovação, tá? Então, vamos lá. A invenção pode ser divulgada, aí é interessante esse conceito aqui, porque vocês vão ver que está bem atrelado à questão da academia, né? Que ela pode ser divulgada através de artigos técnicos e científicos, tá? Ela é registrada, ou seja, você fez o seu artigo, deu certo, você pode registrar isso daí através de uma patente, ou através de protótipo ou plantas, certo? Piloto. Agora, olha isso daqui. Não, no entanto, é bom essa palavrinha aqui, ó, no entanto, pode não ter uma aplicação comercial de sucesso, tá? E você tem vários casos aí de invenções que até são, como é que se diz? Saem do papel muitas vezes, né? É divulgado através de um artigo científico, é registrado, até é patenteada, mas não dá certo. Aí alguém pode perguntar, mas isso pode acontecer de uma invenção de 20 anos atrás. Alguém fazer isso daí, patentear, hoje em dia alguém olhar que rapaz, dá certo. Pronto, pode acontecer, dá certo, pegar aqui dali, comprar aquela patente, ou sei lá, comprar, né, na maioria dos casos, e implementar hoje em dia, e virar o quê? Uma inovação, certo? Então, para vocês verem como a questão do tempo, a questão do local, isso influencia muito os conceitos de invenção e inovação, certo? Então, é isso daí que eu queria mostrar. Espero que esse slide aí esteja, vamos dizer assim, bem fácil de entender, para vocês perceberem meu conceito de invenção, tá certo? Agora vamos para o conceito de inovação. Pronto. Aqui inovação, certo? A inovação ocorre com a efetiva, olha aqui, a aplicação prática de uma invenção, certo? Ou seja, você criou uma invenção, aí de cara, agora vamos ver na prática como é que funciona. Funcionou, bicho? Opa! Aí já vira uma inovação. Ou melhor, está virando inovação. Tá? Isso daqui é o conceito do tigre, né? Ou seja, a inovação ocorre quando você tem a efetiva aplicação prática de invenção. O Rogers e o Shoemaker, eles definem inovação como uma ideia, uma prática, um objeto percebido como novo pelo indivíduo. Olha aqui. Aqui já agrega o que? O conceito de percepção do indivíduo. Tá? Então, vamos juntar aqui a aplicação prática mais a percepção do indivíduo. Aí já começa a virar uma inovação. Aí você pode perguntar, Gilson, quem é esse indivíduo aqui? Pode ser o empreendedor, tá? O empreendedor. E, posteriormente, seguirá um sucesso comercial, o consumidor. Tá bom? Estão entendendo aí a diferença? Vamos lá.
Na prática, muitas inovações são fruto de quê? De experimentação prática ou a combinação de tecnologias existentes, certo? De forma que elas, aqui, ó, criem valor para o negócio, ou seja, ó, dinheirinho, vai gerar lucro, certo? Então é bem interessante aí que junta a questão da prática, certo? Que a gente viu aqui, ó, aplicação prática, criação de valor, porque alguém percebe como novo, certo? E a combinação de tecnologia existente. Então observe que inovar é algo simples, mas ao mesmo tempo bem complexo, né? Aí quando é que ocorre, onde é que pode ocorrer inovação, né? Desenvolvimento de novos produtos e processos, criação de um mercado inexistente, exploração de uma nova fonte de suprimentos, modificação de método de organização da produção, certo? Aí alguns exemplos aqui, criação de um mercado inexistente, tá? Vamos colocar os apps que não tinha antigamente, né? Os aplicativos de celular, certo? Exploração, desenvolvimento de novos produtos e processos. Aí existem vários exemplos. Vamos colocar o iPad, né? Tá? Exploração de uma nova fonte de suprimento. Aí vamos colocar a energia eólica aí como algo inovador, né? Energia, um suprimento tão importante, né? Aqui no Brasil está bem carinho, certo? E modificação dos métodos de organização da produção. Aí vamos colocar o modelo T da Ford, né? O Henry Ford lá, que modificou o método de organização da produção de carros, né? Tá ok? Então observem aí que a inovação é bem interessante, né? É bem vasto o conceito, mas a aplicação é simples, né? É simples. Então, inovação é a exploração bem sucedida de novas ideias, ou seja, você pegar a sua invenção e explorar ela comercialmente, e é uma forma de diferenciação. Olha aqui, ó, para a competitividade dos novos produtos. Aí é só se lembrar do conceito de oceano azul, certo? E oceano vermelho. Opa, aqui botei azul e vermelho. Certo? Ou seja, você agora, ó, tem um mercado e você sozinho aqui no mercado, certo? Aqui é o azul. O vermelho, lembre-se, o oceano vermelho é aquele, ó, que está você aqui e vários outros aqui, ó, vários outros competidores, certo? Ou seja, você está conseguindo uma diferenciação que está virando uma vantagem competitiva dos seus produtos ou serviços, tá? Então, se você pegar a inovação, ó, o que acontece? Você está criando algo novo e está junto a isso agregando valor. É bom esse conceito aí, pessoal, que muita gente pensa, eu vou inovar, aí pensa que inovador é algo novo realmente, mas não agrega valor nenhum. E quem é que tem que perceber aqui, ó? O indivíduo, né? Agora, é onde é uma ciladazinha que o pessoal sempre entra, é que o empreendedor percebe como inovador, só que o consumidor, aqui, ó, o consumidorzinho aqui, ó, nada, não percebe nada. Aí é onde entra também a questão do marketing, certo? Então vamos lá. Resumindo tudo, de maneira bem simples, o novo produto vendeu bem, criou uma demanda, paga os investimentos, dá conta dos custos, ainda dá lucro? Então temos uma inovação. É claro que isso daqui, vou lembrar, é de uma maneira bem simples, não é tão simples assim no mundo real, tá? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido essa primeira parte, certo? Sobre o conceito de inovação, principalmente a diferença entre invenção e inovação. Eu também coloquei várias coisas aí, né, na minha fala. Falei sobre o oceano azul, oceano vermelho, a questão do marketing, por aí vai. Então é importante que vocês consigam pegar essa ideia de invenção e inovação e consigam ligar os pontos com essas outras coisas.
tá? Porque aí você vai entender, inovação é isso, beleza? Então vamos falar agora sobre os tipos de inovação, certo? Dando continuidade ao conteúdo. Primeira coisa que eu quero alertar, acho que eu coloquei esse aviso aí, antes de falar sobre os tipos de inovação, é importante um alerta, né? Não existe somente uma forma de categorizar a inovação, certo? Então, para evitar de, olha, esse tipo aqui o professor tio Gilson não falou. Calma, gente. Tem outros tipos de categorizar. Eu peguei só os mais importantes a meu ver, certo? Se eu fosse falar só sobre tipos de inovação, ia ser mais de uma aula só sobre isso. E como eu disse a vocês, minha ideia é, no futuro, a gente ter uma disciplina de introdução à inovação, ou fundamento de inovação, para depois ir para a gestão. Aqui, como é tudo junto, então a gente tem que preparar o bolo de gestão de inovação, escolhendo bem os ingredientes, tá bom? Então vamos lá. Primeira definição de tipos de inovação, certo? Que é utilizada pelo IBGE, né? Através do seu PINTEC, né? Que é uma pesquisa industrial sobre inovação tecnológica, tá? E essa pesquisa monitora 3 tipos de inovação. Primeiro, a inovação em produtos, tá? Aqui, ó, produto, certo? Que a definição é o quê? Produto tecnologicamente novo é aquele cujas características fundamentais diferem significativamente de todos os produtos previamente produzidos pela empresa, certo? Então, se você pensar, por exemplo, aí de um reprodutor de vídeo, produto que utiliza uma mídia diferente, certo? É uma característica fundamental dele é trabalhar, por exemplo, com fita VHS, agora trabalha com DVD, então é um produto tecnologicamente novo, certo? Então você mudou características fundamentais, né? Colocou um display lá vermelho, agora é verde, não. Então você pode mudar a cor do display. Não, então em termos de inovação é quase zero, certo? Praticamente zero, né? Melhor dizendo. Então é quando você muda características fundamentais. Segundo tipo de inovação, que é inovação onde? Em processos, certo? Aí quando a sua forma de operação tecnologicamente nova foi substancialmente aprimorada, obtida, olha aqui, ó, pela introdução de novas tecnologias de produção, assim como métodos novos ou substancialmente aprimorados de manuseio e entrega de produto. Então, se você começa a vender pela internet, pronto, você está fazendo uma mudança de inovação na sua empresa. Ou então você agora, a questão de controle de estoque, não trabalha mais com código de barra, ou então você está utilizando robôs, então você está mudando o processo, né? O terceiro tipo aqui, ó, são as mudanças organizacionais. Então, quando ocorre na estrutura gerencial da empresa, na articulação entre suas áreas, certo? Ou você especializou os seus trabalhadores no relacionamento com fornecedores e clientes, ou então na organização dos processos de negócio. Não estou falando processo somente produtivo, não, de negócio mesmo, tá? Então, se você agora começa a trabalhar com um hubzinho de empresas, ao contrário de trabalhar somente com um tipo de fornecedor, você está fazendo uma mudança organizacional. Se agora, por exemplo, você tem uma escola e agora está mudando ela para... Você deu treinamento, os professores agora produzem material para a pessoa, além de ter aula presencial, tiver dúvida, tem como tirar as dúvidas através de um online, certo? Então você está mudando, fazendo mudanças organizacionais aí na sua empresa, tá? Lembrando também, como eu falei, mas tal empresa faz, quer dizer que se eu fizer também, não, você pode, por exemplo, ser a primeira empresa de Caicó a fazer isso, então você está inovando, tá? Só vou lembrar que essa inovação, pelo fato de você estar adaptando processos, inovações de outras empresas, ela gera um tipo de inovação, mas que não vai ser tão duradoura, ou que vai ser um diferencial tão grande, certo? Por quê? Porque se você pode implantar, as outras empresas também podem. Tá? Então, ou seja, sua vantagem competitiva é temporária. E vocês vão ver lá na frente que tem outras coisas que vão dizer se você vai adotar ou não aquela inovação e o quanto é que pode ser inovadora. Não é também você pegar e inovar, porque você pode tentar inovar e quebrar.
Não tem como pagar o que você gastou com a inovação e quebrar. Lembre-se que inovação, como qualquer outro processo dentro da empresa, requer o quê? Tempo e dinheiro. Certo? Então aqui, outra coisa que eu achei interessante, é esse modelo proposto por Abernathy e Utterbach, que ele mostra que no início a preocupação dos inovadores é inovar no produto. E com o tempo aqui dali virá uma inovação que de processo. Como assim, Gilson? Certo? A preocupação no início, você se preocupa em lançar o produto, tá? Ó, aqui, ó, lancei. Alcancei aqui, ó, fase inicial, tal, fase, pronto. Aí agora o que é que você vai fazer? Porque você não pode chegar e ficar só lançando produto, não, que requer investimento. Você tem que ganhar dinheiro com aquele investimento. Então, quando você começa a ganhar dinheiro, você vai melhorar o quê? O processo, certo? Então, isso daí, essa mudança, ou essa preocupação aí, ela surge na medida que cresce a aceitação no mercado, certo? Então, quando você começa a migrar para a inovação de processo, você se concentra o quê? Em reduzir os custos e aumentar a qualidade, ou seja, aumentar a lucratividade e aumentar a recepção dos seus clientes, do seu mercado consumidor. Então é bem interessante também, eu achei legal abordar isso daí. Tá? Como eu disse a vocês, é uma disciplina que deveria ser lecionada em dois semestres, ou pelo menos 2 disciplinas, e como a gente está condensando tudo em uma única disciplina, então, talvez não, é a única que trata de inovação no curso todo, eu tenho que escolher os pontos que eu acho mais interessantes a abordar e que sejam mais interessantes para vocês também, não é só o meu caso não, eu penso também em vocês. Tá? Outra definição de tipos de inovação é essa proposta aqui pelo modelo de Larry Keeley, que é também chamado de 10TI, certo? Aqui esse modelo não existe uma sequência, tá? Ou uma hierarquia entre os tipos de inovação, tá? E existe uma classificação que é entre eles, que é essa, né? Alguns estão mais próximos do cliente, certo? Então são considerados inovação de experiência. Ó, aqui, ó, só esses aqui, ó, experiência, certo? Então quando você fala proximidade com o cliente, ó, é quando envolve envolvimento do cliente, quando envolve a marca, né? Quando envolve o canal, o serviço, né? Ou seja, quando eu falo de envolvimento do cliente é quando você começa a aumentar os tipos de interações com o cliente, né? Quando fala com a marca, é você se preocupar na oferta e no negócio, né? O impacto do negócio. Quando você fala em canal, a maneira como você entrega os produtos ou serviços aos clientes e usuários. Quando fala questão de serviço, é o aprimoramento de ofertas. Certo? Isso daqui ele chama de inovações de experiência. Também existe a inovação de configuração, que é essa aqui, ó. Tá aqui mais roxo aqui, certo? Que são voltados o que? Ao ambiente interno da organização, tá? Ambiente interno da organização. É quando você consegue melhorar o modelo de lucro, né? Ou seja, como você faz dinheiro, certo? É como você melhora o network, né? Você cria conexões para valorizar as pessoas, como é a estrutura, né? Como é que você gerencia os ativos da sua empresa, os talentos e os processos, né? Que são os métodos para realizar o trabalho. E por último ele chama de inovação de oferta, né? Tá? É os tipos que dizem respeito a apenas um produto ou um grupo de produtos, né? Então seria esses dois aqui, certo? Então está relacionado o que? A performance do produto e o sistema do produto, né? Ou seja, como é que você vai agregar valor a ele. Um exemplo aí é antigamente os aplicativos para celular, né? Você comprava e pronto. Hoje em dia você compra uma assinatura e pode ir adicionando coisas que você precisa ou não, certo? Então você está criando o quê? Serviços complementares. E aqui a questão de funcionalidade, né? Aí você imagina aí que você está querendo ver aí novas funcionalidades e agregando novas funcionalidades àquele produto. Então isso daí é o modelo, né, de 10 tipos de inovação de Larry Keeley, né? Também chamado de 10TI. Tá? E aqui, que é um dos mais aceitos, né, que é a questão da definição de inovação pelo Manual de Oslo, né? Tá? Que já está na sua 4ª edição. Eu vou disponibilizar para vocês a 3ª edição, certo? Mas tem uma 4ª edição já em inglês,
tá? Tem algumas diferenças. Tá? Então, segundo o Manual de Oslo, existe, vocês vão ver que vamos dizer, está bem relacionado aqui, ó, com produto, processo, mudança, né? E esse daqui, ó, produto, você se preocupa com o produto, depois com o processo, e aqui também que trata de produto, né? Processo, tá? E mudança organizacional. Então, o Manual de Oslo, ele considera que a inovação pode ocorrer no produto, aquele separa produto em bens e serviços, em processo. E aí, o que é que ele faz? Ele dividiu a questão organizacional em marketing e organizacional. Então, se vocês verem, está muito parecido com isso aqui, né? Produto, processo e mudança organizacional. Só que ele divide produto em bens e serviços, que para mim já é intrínseco que um produto pode ser um bem ou pode ser um serviço, mas tudo bem. E aqui ele divide, separa a questão organizacional em marketing e organizacional. Certo? Será que ele foi criado por algum marqueteiro, hein? Então, vamos lá. Inovação do produto é através da melhoria significativa nas características do produto, que pode ser um bem ou serviço. Ele divide, né? Aí um exemplo, melhora a especificação técnicas, componentes novos, materiais novos, certo? Então esse tipo de inovação altera, como eu já falei antes, características funcionais do produto. Bom, inovação de processo é quando você cria um método de produção ou distribuição novo ou significativamente melhorado, certo? Aqui ele deixa mais amplo, né? O significativamente melhorado. Então, exemplo é a introdução de novos equipamentos de automação em produção, robôs no caso, né? E esse tipo de inovação altera as características de produção e distribuição, mas não altera necessariamente características funcionais do produto. Então, é a maneira de você separar inovação de produto para inovação de processo. E quando fala de inovação de marketing, aí falamos de quê? De concepção, posicionamento e promoção de produtos, né? Então ele diferencia, né, inovação de marketing e organizacional. A meu ver, isso daí não é necessário, porque quando a gente fala de inovação organizacional, isso está dentro das práticas de negócio. Mas, tudo bem, é aceito, então cabe a mim passar para vocês, certo? Então vocês podem ver aí que, pelo que a gente viu até agora sobre inovação e tipos de inovação, certo? A inovação normalmente ela é ditada por uma mudança tecnológica. Então você vê que é praticamente impossível você criar uma inovação sem passar pela mudança tecnológica, né? E quanto maior essa mudança tecnológica, maior o grau de inovação, né? E a extensão das mudanças em relação ao que havia antes. O Freeman, ele classifica a gama de inovações observadas na atividade econômica, né, através de seus impactos. Então, o que é que ele definiu, né? Que uma mudança do tipo incremental, quando você tem melhoramentos e mudanças cotidianas, né? Aí aqui como exemplo, mudança no design, nova prática de compra e vendas. A mudança é dita radical quando tem um salto descontínuo na tecnologia de produto e processo. Tá? Então, se você parar para pensar, o uso do trem em relação ao cavalo, né? Tem um salto enorme. O uso do carro em relação ao trem, certo? Também o uso dos smartphones, você teve uma descontinuidade grande de tecnologia, né? Você imagina quando eu usei meu Nokia 6101, eu usava praticamente para ligar 6101i, mensagens, tá? Então foi a inovação incremental, mas não foi chega a ser uma radical. Aí quando apareceu o smartphone, foi totalmente, você usava a telazinha touch, não tinha teclado, certo? Então foi uma mudança bem radical. E quando fala de mudança no sistema tecnológico, certo? É quando a mudança abrange e afeta mais de um setor e dá origem a novas atividades econômicas. Então, como exemplo aqui, o uso de materiais sintéticos, ao invés de só algodão, né? O uso da internet. A internet, assim, afetou muitos setores, certo? E atividades econômicas. Um exemplo aí agora, nessa pandemia, é as compras pela internet, né? Novo paradigma técnico-econômico é quando as mudanças afetam toda a economia, envolvendo mudanças técnicas e organizacionais, alterando produto e processo. Aí você imagina a TI,
quanto a TI mudou, né? Técnicas organizacionais, certo? Mudou produtos, processos, tá? Então aqui tem 3 exemplos bem interessantes, né? Que é o smartphone, a internet e a tecnologia, né? E vocês vão ver aqui, a TI impactou a internet, certo? Que impactou também os smartphones, certo? E aqui também o smartphone impactou aqui, ó. Hoje em dia você, por exemplo, usa o Pix, né, para fazer transferência, não sei mais de DOC nem de TED, já está usando o WhatsApp para fazer. Ninguém sabe como é que vai ficar no futuro, né? Então, aqui vocês veem bem a relação entre mudança incremental e radical, né? A mudança incremental aqui, ó, a produtividade aumenta no tempo. Quando você tem uma mudança radical, a produtividade dá uma disparada. E também, ó, o tempo com que aquela inovação radical, ó, impacta é maior também, né? Só lembrando que inovação radical não é tão fácil assim não. Tá? Antes que vocês queiram, eu vou fazer mudança radical, não é assim também não. Tá? Outra maneira de entender, ou outras maneiras, né, são 2 matrizes de aceitar, sobre como classificar a inovação, são as matrizes de mercado e tecnologia e a matriz de domínio e problema, certo? Que são bem parecidas, né? A matriz de mercado e tecnologia, ela faz a análise da inovação através do impacto no mercado que o produto vai trazer e a novidade da tecnologia, certo? Ou seja, você vai ver se um produto é completamente novo ou existente. A matriz de domínio e problema, que foi criada pelo Greg Seitel no livro Mapping Innovation, ele separa os tipos de inovação em quão bem podemos definir o problema e se temos habilidade. Então observe que são 2 focos diferentes. Aqui é novidade, certo? E aqui é se você é capaz de executar aquela novidade. Eu achei interessante por causa disso também, que são 2 coisas que tem que se preocupar, né? Então aqui a matriz de impacto de mercado e tecnologia, ela divide aqui, ó, em impacto no mercado, se é baixo ou alto, e a tecnologia se é existente ou nova, né? Então são 4 quadrantes, certo? Onde você, através dessa análise aqui, você define se aquela tecnologia ela é incremental, ou seja, uma melhoria gradual e contínua, ou é uma tecnologia de sustentação, né, que melhora um produto com vez de proteger ou sustentar sua posição em mercado existente. Então observe que aqui tem baixa tecnologia e baixo impacto, né, que é incremental, e aqui tem baixa tecnologia, mas tem um impacto mais alto, né, no mercado. E a questão da ser disruptiva ou ser radical, né? Então, quando ela é radical, você está descobrindo uma tecnologia que transforma a indústria e geralmente cria novos mercados. Então, é um uso alto de tecnologia, mas o impacto é baixo. E disruptiva, né? Quando você cria uma tecnologia, um novo modelo de negócio que causa disrupção no mercado existente. Aí você pode pensar no Uber, certo? Que mudou a relação aí, o Airbnb, por aí vai, certo? A outra matriz é de domínio e problema, né? Aqui ele trata de ver o quanto você está preparado, o quanto você definiu bem aquele problema e quanto você está preparado, né? Então aqui ele divide em pesquisa, avanço, sustentação e disruptiva. Tá bem parecido aqui, né? Só que aqui ele muda a posição, né? Disruptiva vai lá para cima. Então, quando você não tem um problema definido, certo? E não tem um domínio, não sabe onde é que vai ser executado aqui dali, é uma pesquisa, certo? Você só descobriu, certo? Se você definiu bem o problema, mas não definiu ainda o domínio, é somente um avanço, né? Quando o problema é bem definido, mas o caminho para a solução ainda não é claro. E aqui você tem a disruptiva, né? Quando você
não tem um problema muito bem definido, mas já sabe onde é que vai usar, né? Ou seja, novas abordagens para problemas de serviços existentes. E a sustentação é quando você tem aquele problema bem definido e já sabe onde é que vai usar, né? Então buscamos melhorar alguma coisa, sabemos o que precisa melhorar e como explorar a solução. O ideal é você estar aqui, né? Certo? Então, pessoal, fechamos aí essa parte aí do tipos de inovação. Espero que vocês tenham entendido, né, os vários tipos de inovação, o quanto é que deve ser aplicado, né? A gente viu aqui a questão das matrizes, tá? A questão da inovação incremental, radical, certo? Sem produto, processo, os vários tipos de identificação, definição de tipos de inovação, certo? Então eu acho interessante vocês saberem bem isso daqui para entenderem bem como é que você vai gerenciar ou como é que você vai tratar aquela inovação, certo? Agora vamos para o processo de inovação, ou seja, beleza, eu quero saber como é que eu faço para pegar aquela inovação e conseguir, ou aquela invenção, aquela ideia e transformar em inovação, certo? Então vamos lá. Vamos agora ver isso daí. Eu achei essa figura aqui bem interessante, porque eu acho que muitas empresas passam por isso, ou pelo menos são assim, certo? Inventa alguma coisa, agora eu vou chamar o pessoal do marketing para descobrir como é que faz, o que fazer com isso, certo? Porque o pessoal do marketing vai fazer as pesquisas, vai olhar o mercado e vai ver como é que aquilo vai se encaixar. Eu acho que talvez, baseado nessa figura, o pessoal do Oslo separou, o manual do Oslo separou lá o marketing da inovação organizacional, certo? Mas é uma coisa interessante, né? Eu já vi muitos colegas meus que têm empresa, virem um negócio lá fora e dizem, pô, como é que eu vou fazer para ganhar dinheiro aqui no Brasil com isso, tá? Aí é onde entra o pessoal do marketing, né? Então vamos mostrar alguns outros conceitos para a gente poder, depois entrar no processo de inovação, né? O Christensen, que é um dos meus autores preferidos aí, né, que trata de inovação, ele diz que a inovação é uma mudança no processo pelo qual uma organização transforma trabalho, capital, matéria-prima ou informação em produtos e serviços de valor maior. Ou seja, você trabalha de forma, vamos dizer assim, integrada o seu trabalho, o dinheiro que você tem para investir, o quanto você tem de matéria-prima, informação sobre aquilo, em produtos que vai gerar valor agregado para a empresa, né? Quando digo valor agregado, aumentar a lucratividade, certo? Vender mais. E reforçando, né, as inovações ocorrem dentro da gestão, nos processos produtivos ou na melhoria de algum produto ou serviço. E o que eu acho mais interessante que vocês pensem, ó, que todas essas mudanças necessitam pessoas, um negócio e tecnologia para fazer aquilo. Aí recai nisso aqui, certo? E também não deixa de ser uma pergunta. Porra, onde eu vou inovar? Certo? Então cai nisso aqui, ó. Para fazer qualquer inovação, qualquer mudança, porque inovação é mudança, né? Está relacionado muito com mudança, inovação. Tá? É uma maneira de pensar alguma coisa nova. Então, ó, vamos lá. Se eu quero trabalhar pessoas e negócio, então eu vou fazer inovação onde? Na gestão, certo? Ou seja, eu vou melhorar a gestão da minha empresa. Se eu vou trabalhar pessoas e tecnologia, então eu vou fazer o que? Inovação em produto ou serviço, né? Porque eu tenho pessoas para fazer aquilo e tenho a tecnologia, ó. Tá? Se eu quero trabalhar tecnologia e negócio, aí vem para cá, ó. Então eu vou melhorar o que? O processo. Aí, ó, o que envolve os três é uma experiência inovadora. Tá? Aí você pode me perguntar, Gilson, dá para fazer só uma dessas? Dá. Mas o que é que acontece? A sua vantagem competitiva não será maior.
Aí você pode perguntar, Gilson, então dessas 4 aí, qual é a pior? Certo? Aí é muito difícil responder isso daí, que varia muito, certo? Porque você pode ter inovação em processo, somente, mas, vamos dizer assim, isso daí nem pode ser até que só reduz o custo, por exemplo, das suas coisas. Então vai depender muito de empresa para empresa, tá? Da situação da sua empresa, das suas necessidades. Tá? Então o processo estratégico de inovação, pessoal, é muito mais do que o desenvolvimento de novas tecnologias, produtos e serviços. Certo? É um processo, aqui já diz. Ó. E esse processo tem a ver com estratégia. Ou seja, o que é que você quer alcançar lá na frente. Olha aí, lá na frente. Depois eu vou falar sobre isso. Envolve a criação de novos modelos de negócio, nova forma de atender necessidades dos consumidores, novos processos organizacionais, novos meios de competir e cooperar no ambiente empresarial. Então a importância da inovação de uma maneira geral é percebida como essencial para a sobrevivência institucional cada vez mais competitiva e globalizada. Aí vem o que eu vou dizer a vocês. No entanto, poucas empresas exercem algum tipo de iniciativa, colocar em prática a inovação. Aí você pode sentar o pau, não sei o que, não sei o que. Mas olha aí, ó, as causas. Só pegando em 2 fontes, a CIO e a FNQ. Então vamos lá. A cultura errada, ou seja, você não tem uma cultura organizacional baseada na inovação, o pessoal é muito acomodado. Falta de continuidade da ideia, ou seja, tem as ideias, mas não desenvolve. Aí o que é mais importante hoje em dia é que acaba muito os projetos de inovação, que é financiamento de recurso limitado. Aí, meu filho, você está mais preocupado no dia a dia, de pagar imposto, de pagar as contas. Aí é difícil. E o dinheiro é escasso. Falta de tempo, certo? Baixa taxa de adoção de produtos inovadores. Aí também outra coisa que impacta bastante aqui no Brasil é a questão de processos burocráticos. Tá? Muito centrado no retorno sobre investimento, ou seja, a empresa quer ganhar dinheiro e pronto. Tá? Visão ultrapassada sobre inovação, as empresas acham inovação é só lançar produtos novos e pronto. E outro impacto que eu acho bastante alto aqui, desconhecimento de ferramentas, certo? Que ajuda a colocar em prática a inovação. Então, empiricamente, eu vejo aqui esses 3 aqui como as maiores causas para que eu não ocorra com tanta frequência a inovação dentro da empresa. Empiricamente, não vi ainda nenhum trabalho, ou, se existir não conheço, que mostra quais são as causas principais. Né? Então o processo de inovação, certo? Ele foi definido por Dávila, né? Como novas ideias que são desenvolvidas e implementadas para atingir resultados desejados. Certo? Por pessoas que se empenham em transações com os outros para mudar contextos institucionais e organizacionais. Tá? Então, isso é a definição de processo de inovação. Observe que existe o processo de inovação, tá? Existe a inovação, você define onde quer inovar, no entanto, tem obstáculos, tá? E o processo de inovação é você pegar novas ideias e implementar ela e atingir um resultado. Certo? Eu vou logo dizer que se você fala em atingir um resultado, então significa o quê? Que tem que ter um projeto. Certo? Não é você chegar, vou fazer e pronto, não. Tem que ter projetos, certo? Onde você tem que definir o objetivo, tem que definir os recursos, o cronograma, as pessoas envolvidas, certo? As etapas e por aí vai. Que a gente vê lá na disciplina de gestão de projetos. Tá? Então, o Schumpeter, ele propôs 3 fases básicas para você fazer o processo de inovação dentro da empresa, né? Que seria a primeira fase, a questão da invenção, certo? Onde você faz uma descoberta de princípios novos, potencialmente abertos para a exploração comercial. E que não foi ainda realizada.
A segunda fase é da inovação em si, onde você desenvolve uma invenção de forma comercial. E por último, a difusão, certo? Onde você expande uma inovação em uso comercial para novos produtos e processos. Legal, 3 etapas. Você identifica algo, você faz o processo de desenvolvimento e difunde. Você vai vender e ganhar dinheiro através de novos produtos e processos. E existe também o modelo de cadeia de valor da inovação, de Hansen e Birkinshaw, certo? Que é uma visão de processo linear, ou seja, ele aqui está mais ou menos separado, né? Aqui não, tem um processo, né? Uma cadeia, vamos dizer assim, certo? Como o nome mesmo diz, uma cadeia de inovação, onde cada fase dessa aqui vai agregar valor até chegar na sua difusão, da geração de ideia até a difusão. Observe que também se divide em 3 etapas, né? Geração de ideias, conversão e difusão. Aquela ideia de Schumpeter lá, tá? Invenção, inovação e difusão. Geração de ideia, conversão e difusão. Certo? Que se dividem em 6 fases encadeadas. Certo? Que permitem análise do processo relacionado à inovação e ajudam a identificar pontos fracos e desafios. Né? Que começa aqui na empresa. Certo? Depois, isso daí é disseminado entre as unidades da empresa e também externamente, ó. Depois existe uma seleção, onde você vai selecionar e definir o financiamento, ou seja, quanto é que vai gastar, e você vai ter o desenvolvimento, né? Que é o percurso das ideias até o primeiro resultado. Teve os resultados esperados, aí você vai propagar, disseminar. Beleza? O outro conceito sobre processo de inovação é o conhecido funil de inovação, certo? Que foi inicialmente usada pela 3Ms para a gestão de projetos de novos produtos. Aí começam a observar que a inovação já vai ficar integrado muita questão de projetos e produtos, né? O Clark Wellwright, ele diz que o funil de inovação possui etapas para a gestão do ciclo de vida, ó, aqui, ó, incluindo filtros, marcos para a priorização das mais relevantes. Nessas etapas, as ideias surgem e, caso aprovadas pelo primeiro filtro de priorização, evolui para um estudo de viabilidade, né? Observe aqui, ó. Você define a priorização, depois vai fazer o estudo de viabilidade e depois serão aprovadas, né? Se aprovadas, elas vão para a etapa de quê? Planejamento, execução e entrega. Então observe que também tem 3 etapas aí, né? Então, ó, o fases, como os autores mencionam, né? A fase 1 aqui, ó, geração de ideia de processo, produto, desenvolvimento do conceito. A fase 2, ó, definição da proposta de projeto e conhecimento requerido, né? A etapa 3, que é o desenvolvimento rápido, focado em diferentes tipos, e depois, ó, tchau. Certo? Então observe que vai tendo um filtro, né? Um filtro cada vez mais fino, até você definir qual daqueles produtos ou processos realmente vai virar uma inovação. Tá? E, por último, o radar da inovação, certo? Também é muito utilizado, certo? Que foi desenvolvido por Salrey, Walcott e Aronis, certo? Ele consiste em 4 dimensões chaves que servem de apoio para os negócios, né? Que seria o quê? As ofertas que a empresa cria, os clientes que ela serve, os processos que são usados ou que emprega, e os pontos de presença para colocar essa oferta no mercado. Que é isso aqui, ó. Observe que está muito ligado com aquela ideia ainda do Schumpeter, né? Sobre as 3 fases, né? Daqui, imagino que isso aqui seria uma maneira de você identificar, certo? Você pode fazer uma escala de 0 a 5, né? 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4. Onde você avalia, certo? Ajuda a avaliar como é que está a situação da empresa e o que é que você pode abordar melhor, certo? Cada dimensão oferece diferentes modos de inovar, né? Você pode inovar em oferta, é a criação de novos produtos e serviços. Você pode inovar em plataforma, né?
que é o uso de componentes ou blocos comuns para criar diferentes produtos. Em solução, criação de ofertas integradas e customizadas. Você pode inovar no cliente, né? Ou seja, na descoberta de novas necessidades, na experiência, certo? Ou seja, no ponto de interação com o cliente e no valor, né? Que é a redefinição de como uma companhia obtém receitas. Então são as diferentes dimensões, certo? Existe também a questão de processo, né? O aumento aí está relacionado com performance, a organização, que é mudança na forma, função e escopo da atividade da empresa, a cadeia de fornecimento, né? Que é a questão da cadeia, do fluxo de informação, terceirização, a presença, né? Que é os canais de distribuição e pontos de presença, rede, né? Questão do uso de tecnologia da informação e comunicação de forma integrada, e a questão da marca, né? Que é a expansão da sua marca para novos domínios. Tá? E aí tem o radar, né? Aqui, ó. Observem que dividiu aqui de 1 a 5, né? Aqui, ó, começando do 0 até o 5, tá? E observe que aqui, ó, quando você identifica aqui, ó, se aquele valor 31 e 2,5 é pouco inovadora, em contraste, se está entre 3,6 e 5, tem inovação sistêmica lá. Então, se você, aqui é um exemplo da empresa, né? Observe que onde a empresa é considerada mais inovadora é a questão da plataforma aqui, ó. E onde ela está, vamos dizer assim, mais ruim, tentar achar aqui uma aqui. Pronto, aqui, ó. Essas regiões aqui, ó, que ela precisa melhorar, tá? Que é o que? A dimensão rede, a dimensão presença, cadeia de fornecimento, dimensão processos e aqui a dimensão que agregação de valor, cadeia de fornecimento, presença e dimensão rede, certo? E aqui a dimensão soluções. Então, fácil, na hora que você tem aqui as definições de cada dimensão, ó, você avalia. Então, daí, vamos dizer assim, por cima, né? Eu não conheço esse case aí. Onde ela tem mais ampla possibilidade de inovar é na dimensão plataforma, né? Se você for olhar para cá, o que é plataforma? O uso de componentes ou blocos comuns para criar produtos diferentes, né? Ou diferentes produtos. Onde é que ela tem que melhorar muito? Dimensão presença, certo? Cadê presença? Aqui, ó. Compreende principalmente novos canais de distribuição, então não deve ter muitos canais de distribuição, tá? Dimensão rede, tá? Ou seja, uso de tecnologia da informação e comunicação de forma integrada, tá? A dimensão cadeia de fornecimento, cadê, ó? Cadeia de fornecimento, ou seja, a mudança na cadeia, no fluxo de informação e relações com terceirização, tá? A dimensão fornecimento, né? A dimensão agregação de valor, cadê? Aqui, ó. Como a companhia obtém receitas. A dimensão soluções, né? Criação de ofertas integradas e customizadas. Então, as ofertas possivelmente nessa empresa não são bem integradas e customizadas para uso. E a dimensão plataforma deve estar melhor. Então, é interessante esse radar inovação para você avaliar como é que está a sua empresa, né? Eu acho que assim, a melhor maneira de você começar a implementar inovação na sua empresa é entender a sua empresa como é que está. Se ela está ruim assim, você tem que começar a trabalhar isso daí, manter o que está bom e melhorar o que está ruim, né? Dependendo de onde você quer inovar. Sim? Então, o radar de inovação ele pode auxiliar as empresas na realização de um autodiagnóstico de inovação no negócio e também identificação de oportunidades de inovação. Aí você pode usar isso daí, ó, para comparar com os concorrentes. Certo, pessoal? Então, chegamos ao final da nossa aula, né? Depois de quase 50 minutos, ou mais de 50 minutos de aula, tá? Aqui são as referências, tá? Tudo que eu consegui, eu estou colocando aqui para auxiliar vocês, tá bom? São muitas referências, coisas interessantes que vocês podem olhar, né? E estou aberto a dúvidas, aí meu e-mail
certo? Também temos o canal do WhatsApp. Não esqueçam, por favor, de colocar um like aí no vídeo. Se tiver dúvidas, sugestões, coloquem, por favor, que isso daí vai ajudar a gente a melhorar cada vez mais a nossa aula, tá bom? E também, se tiver tiver ruim, eu vou, através do que vocês comentam, eu vou melhorar isso daí, tá bom? Então, até a próxima, fiquem com Deus e sejam inovadores. Tchau!